Hoje nós vamos trabalhar na aula 2 sobre o cultivo de camarões e as principais espécies cultivadas. O objetivo da nossa aula é saber como está o cultivo de camarão na atualidade, identificar as espécies mais cultivadas no momento. Primeiramente, a gente vai iniciar falando de como que tudo começou, essa história de criação de camarão, né? A larvicultura, ela se iniciou já há muitos séculos no Sudeste Asiático, onde se cultivavam camarões jovens coletados na natureza. Então já é uma prática bastante antiga. Só que agora mudou, né, nos tempos modernos. Em 1930, um japonês chamado Matosao Naga, ele obteve em laboratório a primeira desova de camarão, também japonês, Marsupineus japônicos. Ele obteve sucesso no cultivo dessa espécie até o tamanho comercial, e depois ele teve também o cultivo em massa. Foi um sucesso tão grande que teve que ele foi condecorado pelo rei do Japão na época como o pai do cultivo do camarão japonês. E então aí ele idealizou tempos depois, ele idealizou o cultivo super intensivo dessa espécie. Tá? Isso aqui é só um pouco do histórico de como que aconteceu o começo do cultivo do camarão. Então, hoje, quais as espécies mais cultivadas? A gente vai abordar aqui as 3 principais espécies de camarão. Primeiramente, a gente vai falar da espécie Lithopeneus vanamei. Na apostila de vocês tem uma imagem na figura 2.1. Essa espécie ela é exótica, nativa do Pacífico, ela ocorre desde o México até o Peru. A temperatura ideal dessa espécie é acima de 20 graus Celsius. Ela obtém desova em oceano aberto e depois os juvenis migram para as áreas estuarinas. Uma peculiaridade também nessa espécie, os machos eles ficam maduros a partir de 20 gramas de peso e as fêmeas quando atingem 28 gramas, isso após 6 a 7 meses de vida. Quando as fêmeas alcançam de 30 a 45 gramas, elas já podem desovar, tendo um número de até 1 milhão de ovos. Vejam só que quantidade, né? Como a natureza é maravilhosa, né? Quantidade assim enorme de ovos de camarão. Esses camarões, eles se alimentam de vermes, detritos do solo, de moluscos e de outros crustáceos. Os principais produtores desse camarão são os países asiáticos, né? A China em primeiro lugar, Tailândia, Guatemala, Indonésia, e o Brasil fica em 5º lugar. Tá? Outra espécie bastante cultivada é o Peneus monodon. Na apostila de vocês tem uma imagem na figura 2.2. Esse camarão ele desova em regiões marinhas tropicais. Nos estágios jovens e subadultos, eles migram para regiões estuarinas. Possui hábitos noturnos, quer dizer o quê? Que durante a noite ele vai estar em plena atividade, à procura de alimentos e de desova, entre outras coisas. Durante o dia ele vive escondido no substrato. O macho dessa espécie se torna adulto quando ele já atinge 35 gramas, enquanto que a fêmea já fica madura, né, adulta, quando com 70 gramas. Elas já ficam ovadas. O acasalamento ocorre à noite e logo após a muda. Quando ocorre esse processo de muda, eles tiram a carapaça e ficam com o corpo mole. Logo após esse processo, eles têm a reprodução. O macho ele é capaz de produzir 750 mil ovos. Então é uma espécie bastante prolífera. E os principais produtores dele são quase todos os países asiáticos do Oriente, né? A Índia, a China, a Arábia Saudita, entre outros. Na figura 2.2 você tem uma imagem de um exemplar adulto dessa espécie. Uma outra espécie bastante cultivada é o Peneus indicus. Na figura 2.3 da apostila de vocês podem observar a imagem. Essa espécie tem origem na costa leste da África.
Ela não tem hábito de se esconder em tocas ou debaixo de lama. Possui hábitos tanto diurnos como noturnos. No ambiente, ela pode ser encontrada até de 30 a 90 metros de profundidade. Suportam altas variações de salinidade, de 5 até 40 partes por mil. A maturidade sexual dessa espécie ocorre de 130 a 149 milímetros de tamanho. A fêmea de 140 a 200 milímetros, ela pode desovar mais de 1 milhão de ovos só de uma vez. Então, vocês observam a quantidade de ovos que uma fêmea dessa pode reproduzir, né? E é uma espécie que possui o télico fechado. O télico é um órgão que está na região ventral do camarão. Após o acasalamento dele ocorre após a muda, também mesma coisa da espécie anterior. E acontece à noite a reprodução, onde a massa espermática do macho fica aderida ao télico da fêmea. A eclosão dos ovos ocorre em média de 8 a 12 horas após a fertilização. Então, resumo da nossa aula de hoje, nós falamos sobre um breve histórico da carcinicultura no mundo, falamos também sobre as 3 principais espécies de camarões marinhos cultivados: Lithopeneus guanamei, Peneus monodon e Peneus índicos. Espero que vocês tenham aprendido bastante, façam as suas atividades e tirem todas as dúvidas. Um forte abraço!